cada dia que passa, da mesma forma que surge um novo dia, surgem também novos motivos para sorrir, novas risadas, novos suspiros, novas lágrimas, sejam de alegria ou de tristeza, enfim, novas experiências. E no meio desses dias, no meio dessas semanas, nós saímos e buscamos a todo custo ir atrás da felicidade, sair à procura da felicidade, quando na verdade ela sempre esteve na nossa frente. Amava a vida feliz, mas tinha medo de encontrá-la onde ela reside. A buscava fugindo dela. A gente vive numa sociedade onde todas as pessoas ao nosso redor estão com o único objetivo de correr atrás das coisas que lhe fazem feliz. Todo mundo quer ser feliz nessa vida e todo mundo busca essa felicidade. Mas é imensa a frustração que isso traz a diversas pessoas por não conseguirem encontrá-la onde elas estão buscando. Será que o problema é que essas pessoas não conseguiram de fato encontrá-las ou elas estavam procurando em locais errados? Eu acho que o ser humano se perde em diversas questões relacionadas à busca da felicidade. O primeiro ponto que eu acredito que seja muito ruim é que nós sempre postergamos para um evento futuro a nossa felicidade. A todo momento nós dizemos que nós seremos completos, que nós seremos felizes quando determinado acontecimento chegar. Não, mas eu estou agora estudando e quando chegar minha formatura, meu Deus, vai ser uma alegria tremenda. Aí a pessoa se forma. Eu me formei agora, mas assim que eu conseguir um trabalho na área que eu tô, nossa, como eu vou ficar feliz. E a pessoa consegue o emprego. Não, eu consegui o emprego, eu entrei como júnior aqui na empresa, só que quando eu consegui aquela pós-graduação, quando eu conseguir aquele mestrado, aquele doutorado e conseguir subir de cargo, como que vai ser diferente? Entende como a gente está sempre colocando para algo futuro a nossa felicidade? Nós nunca conseguimos nos contentar com a alegria do presente, que é onde a vida está. Mas a gente está sempre preso e a gente fica preso a essa esperança futura em algo que nós possamos fazer, sendo que isso pode muito bem não chegar. Ou pode muito bem não acontecer, o tempo pode chegar e a gente pode desistir, pode ter mudanças, outros planos. E como que fica a nossa felicidade com isso? Como que fica o nosso interior com isso? Porque a única coisa que isso vai gerar é frustração. 99% da sua vida foi destinados a este 1%, que foi esse momento futuro que você previu que seria o divisor de águas. Só que quando chega neste momento, a gente percebe que, como todos os outros momentos da nossa vida, ele passou. Então, quando eu digo que a gente tem que saber onde procurar a felicidade, é porque nós temos que entender que a felicidade ela se mostra a cada manhã para nós. Pois a cada manhã que se inicia, a cada dia novo que começa, nós temos oportunidades, nós temos motivos, nós temos razões para ser felizes. Só que muitas das vezes nós não vemos ou não queremos ver. É como o final desse livro do Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, quando ele diz... Aqui no caso na história, as pessoas ficam cegas e uma das pessoas em específico ela diz: acho que não ficamos cegos, acho que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. E o que ele quer dizer com isso é que muitas das vezes a gente parece que perde a visão para coisas que estão à nossa frente. E a felicidade é uma das coisas que se apresenta à nossa frente a cada dia, só que a gente não vê. Pensa que todo dia você tem a oportunidade de assistir um filme novo que você nunca assistiu. Todo dia você tem a oportunidade de ler um livro novo que você nunca leu. Todo dia você tem a oportunidade de ter uma conversa com um amigo diferente da conversa que você teve no dia passado. De ter um encontro com a sua namorada, com a sua esposa, diferente do encontro do mês passado que vocês fizeram e não deu muito certo. A cada dia que se inicia, iniciam também as novas possibilidades da gente ser feliz. Só que por que a gente não consegue olhar para isso? Por que a gente fica vidrado em coisas que vão acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos? Por que a nossa mente está presa nesse futuro, sendo que a nossa vida e todo o resto está aqui no presente? Cada dia que passa surgirão novas experiências, surgirão novas coisas que você não fez ontem, coisas que você não faz há 1, 2 anos, coisas novas que será a primeira vez com que você vai se deparar. E fora que, para início de conversa, só o fato da gente acordar toda manhã, só o fato de todo dia a gente poder levantar e ter todas essas experiências para poder fazer, já é um motivo de alegria, já é um motivo de felicidade, pois, que verdade seja dita, você acordou hoje na sua vida, só que muitas pessoas não acordaram. Nós só precisamos ver, nós só precisamos perceber essas coisas. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.
A gente precisa reparar nessas coisas. A gente precisa não apenas passar o nosso olho batido e seguir adiante com os nossos sonhos futuros. Não que a gente não possa ter sonhos, só que a gente tem que cuidar com a expectativa que a gente coloca nesses sonhos, com a prioridade que a gente dedica a esses sonhos. Porque se eu colocar que a razão da minha vida, que é a essência de todo o meu ser, se resume ao meu mestrado, que vai ocorrer daqui 7 anos talvez, o que vai acontecer quando eu passar o meu mestrado? Porque se eu coloquei que a minha razão de vida é o mestrado e o mestrado acabou de passar, aí não tem mais o porquê eu viver. Se o motivo da minha existência era chegar no meu mestrado e ele passou, e agora? O que eu faço? Significa que eu passei 7 anos desprezando qualquer felicidade que se mostrasse para mim ao longo do meu dia, priorizando este evento, e ele chegou, mas ele passou. Então é isso que nós temos que cuidar. E uma coisa que eu acho muito linda de tudo isso é que se nós sabermos demonstrar o amor correto por cada coisa, a gente vai conseguir ser feliz de uma forma totalmente diferente. O primeiro mandamento da Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o coração, com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o pastor Jonas Madureira, ele fala uma coisa tão interessante em relação a isso, que é o quê? Se um homem acaba por amar as outras coisas acima de Deus, ele comete 2 erros. Porque ele está amando a Deus da forma errada e ele está amando todas as coisas de forma errada. E a gente tem que concordar que as coisas desse mundo, as coisas supérfluas, elas não podem ser amadas acima de todas as coisas. Se a gente tentar demonstrar esse tipo de amor para elas, para essas coisas inanimadas, a gente vai se frustrar. Porque elas não conseguem suprir toda essa expectativa nossa. O seu amor inimaginável por um carro vai ser algo que vai te frustrar. Porque você vai viver uma vida batalhando todo dia para conseguir esse carro e quando ele chegar, você vai ver que a sua alegria passou em 1 mês dirigindo. E agora? Você não amava ele sobre todas as coisas dessa vida? Agora ele te frustrou porque ele não tinha capacidade de suprir todo o seu amor. Então aí que está o problema da gente amar as outras coisas errado. E é isso que é interessante, porque quando a gente ama Deus sobre todas as coisas, a gente está amando Deus da maneira certa e da mesma forma estamos amando as outras coisas, estamos gostando das outras coisas da maneira certa. E eu tenho que amar um carro como um carro. Tenho que amar o meu trabalho como o meu trabalho, como algo que provê os recursos para eu manter a minha casa, para eu manter a minha família. E nada além disso. Eu tenho que amar um filme, eu tenho que amar um livro como tal, como uma experiência que eu vou ter que vai me trazer um grande prazer, um grande ensinamento, mas apenas isso. E eu tenho que amar Deus, como aquele único ser que pode trazer descanso para a minha alma, como aquele único ser que pode me conceder a salvação da minha vida. Então é aí que está, a gente saber diferenciar como nós devemos amar as coisas desse mundo e como nós devemos amar a Deus. Por isso, para concluir esse vídeo, eu gostaria de te aconselhar a perceber mais as coisas que estão ao seu redor no seu dia. Perceber mais esses momentos, perceber mais essas coisas pequenas que quando você deixa de notar, elas passam batidas e elas não voltam mais. Perceber mais essas oportunidades que você tem de fazer algo pela primeira vez, essas possibilidades de encontrar pessoas pela primeira vez, de se reunir, de se divertir, essas possibilidades de assistir um filme pela primeira vez, de ler um livro pela primeira vez, são coisas que com certeza vão mudar você ao longo do seu dia. Que se você está cabisbaixa, pensando apenas no acontecimento que será daqui 3 anos, com essas coisas, sabendo aproveitar o que cada dia tem a lhe oferecer, com certeza você encontrará felicidade. Então esse é o meu conselho final, que você possa olhar a felicidade que surge a cada manhã e não apenas olhar, mas reparar nela e tomá-la para si. Valeu?